Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tia Lídia por aqui mais uma vez, hoje trazendo uma lição super legal, super especial, então vamos ficar ligadinhos, tá bom? Quem já está com a Bíblia, pega a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim, ó: não adore outros deuses, adore somente a mim. Vamos dizer juntos? Não adore outros deuses, adore somente a mim. Quem lembra da história de Moisés? Esse versículo tem tudo a ver com a história de Moisés, quando Deus entregou para Moisés as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Esse era um dos mandamentos. E a ordem era: não adore outros deuses, adore somente a mim. Então Deus estava ordenando que ele somente fosse adorado, né? A vontade de Deus é que nós não adoremos outros deuses, somente a ele, que ele é verdadeiro, o nosso Deus verdadeiro, o único a ser adorado, o único que merece exaltação e adoração. E hoje nós iremos contar uma história super legal. E a história fala de jovens que não se prostraram para outros deuses, não adoraram outros deuses. Vamos conhecer esses jovens? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens judeus, eles foram levados como cativos lá para a Babilônia. Chegando lá, como eles eram jovens abençoados, né? Como eram jovens obedientes a Deus, Deus os abençoou e eles tinham cargos importantes na corte do rei Nabucodonosor, né? Eles ganharam cargos importantes para o rei, né? Na corte do rei. E o rei Nabucodonosor, certa vez, decidiu fazer uma estátua bem grandona, do tamanho de um prédio de 8 andares. Então, a estátua, crianças, era gigantesca. Então, ele decidiu assim: vou fazer uma inauguração bem grande também, uma grande cerimônia, uma grande inauguração. Então, ele convocou todos os prefeitos, governadores, todo o povo importante daquela época, né? Convocou todos para aquela grande cerimônia. E chegando o grande dia, chegando lá, o cerimonialista tratou logo de falar todas as regras, né? Então o cerimonialista falou: a hora que os instrumentos musicais tocarem, todos deverão se ajoelhar, se prostrar perante a imagem, perante a estátua e adorar a estátua. Aquele que continuar de pé, aquele que não se prostrar, será lançado na fornalha de fogo ardente. A fornalha, crianças, de fogo ardente, era um lugar que estava queimando, um braseiro, uma fornalha com fogo muito quente, muito quente. Então, quem fosse lançado ali, certamente iria morrer. Então, o cerimonialista deu logo o seu recado e os instrumentos começaram a tocar. Todos se prostraram diante aquela estátua, aquela imagem. Todos, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles 3 continuaram de pé. Eles 3 não se prostraram. E o rei Nabucodonosor ficou furioso com aquilo, ficou muito chateado. Então ele falou: irei dar mais uma chance para vocês. Quando os instrumentos tocarem, vocês irão se prostrar, deverão se prostrar à imagem, à estátua, né? Então, crianças, os instrumentos tocaram novamente. E vocês acham que eles se prostraram? Não, crianças, eles permaneceram de pé, permaneceram sem adorar aquela imagem. E o rei Nabucodonosor, que já estava furioso, já estava com raiva, ficou ainda mais chateado e ele pediu que acendessem a fornalha 7 vezes mais.
e ela estava ardendo de fogo, ardendo em chamas. Então ele pediu para que os soldados amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem dentro da fornalha. Então os soldados amarraram eles e lançaram. A fornalha estava tão quente que os soldados que lançaram eles na fornalha morreram. Crianças, eles foram amarrados e jogados na fornalha. Olha só, os 3 jovens. Acontece que o rei Nabucodonosor percebeu que havia lançado 3 homens, mas lá havia 4 homens. 4 homens. E o 4º homem tinha uma aparência de anjo, crianças. Será que era um anjo? Sim. Deus enviou um anjo para proteger aqueles jovens daquela fornalha, né? E o rei Nabucodonosor percebeu que eles estavam soltos, eles não estavam mais presos. E ele ficou espantado com aquilo. Mas o que será que está acontecendo? Eu lancei 3 homens e tem 4 homens lá. Certamente deve ser um anjo, né? E eles estão soltos lá dentro, não estão presos. O que acontece, crianças? O rei Nabucodonosor chamou os 3, Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para cá, saiam da fornalha. E eles vieram. Quando eles chegaram lá, os 3, eles estavam tranquilamente, né? Não havia sido queimado, nem cheiro de fumaça eles tinham. O Senhor havia dado livramento para eles, protegidos, porque eles eram 3 jovens obedientes. Eles fizeram a vontade de Deus. Eles não se prostraram para outros deuses. E o rei Nabucodonosor ficou tão impressionado com aquilo que ordenou, né, aquele que não se prostrar, aquele que fala mal do rei, do Deus, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, será morto, terá sua casa destruída, né? Então esses 3 jovens, crianças, fizeram a vontade de Deus, cumpriram a vontade de Deus, que é adorar somente ao nosso Deus, que Ele é o único verdadeiro, o único fiel, né? Aquele que merece toda exaltação, toda adoração. E eu sei que vocês são crianças obedientes, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês são crianças que fazem, que cumprem a vontade de Deus, tá? E que adoram somente a Ele. Então, que nós possamos adorá-lo de todo o nosso coração, né? E oferecer a Ele a nossa verdadeira adoração. Crianças, vamos orar, tá? Para que Papai do Céu venha receber a nossa adoração, tá bom? Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, Deus, nós queremos te agradecer por mais uma lição. E eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar a adorar somente ao Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, guarda as nossas vidas. Em nome do Senhor, amém. Crianças, um beijo bem grandão da tia Lídia, tá bom? E até a próxima aula.